Olá pessoal, meu nome é Roberto Chu e nós vamos falar hoje sobre a parte de fraudes de e-mail. Existem videoaulas anteriores já falando sobre o funcionamento do e-mail, as ameaças e como se prevenir. Então você pode verificar através desse link apresentado as outras videoaulas. Inclusive o curso é totalmente gratuito. A parte de fraude de e-mail, que é uma tendência agora forte para 2019. Então, principalmente eles fazem o quê? A parte de spoofing, que é mascarar o remetente para o destinatário. Então é possível fazer spoofing de domínio, da parte de marcas, ou seja, fazer domínios similares aos originais, spoofing de nome e do assunto. Então, ou seja, o próprio assunto coloca um caráter de urgência para enganar o usuário. O spoofing de domínio é aquele que muda o domínio basicamente. Então quem mandou de verdade foi o Fischer.com e quem está apresentando para o Outlook do usuário, ele é o Acme.com. Então ele consegue disfarçar todo o cabeçalho do remetente, nesse caso, né? Então vocês podem verificar que é o outro remetente. Então o usuário, quando abre o e-mail, ele vai achar que é um remetente que na verdade é outro que mandou. Então o spoofing de nome ele só muda o campo from. O spoofing de domínios semelhantes, eles colocam domínios parecidos, então quem mandou é o Acmes, e de verdade o domínio seria Acme, então dá uma disfarçada, a pessoa passa desapercebido, não percebe essa diferença e aceita o e-mail como original. Muda o assunto, tentando colocar o nome muitas vezes da empresa no assunto, para dar a impressão que é a empresa que mandou o e-mail, então muitas vezes o usuário só lê o assunto, não vê remetente. E um exemplo de fraude de e-mail. Então você tem o e-mail original, de quem mandou de verdade, e como que está forjado aqui. Pode ver que são diferentes os remetentes, né? E sempre, geralmente é uma conotação financeira no assunto, sei lá, boleto, alguma coisa desse tipo, né? E também temos a parte de Smart Defender, que analisa todos os links URLs contidos no e-mail e muitas vezes dão para e-mails maliciosos, dão para links maliciosos. Parte de spoofing de domínio, você pode verificar aqui o domínio original é diferente do que aparece para o leitor, e algumas funções que já funcionam para proteção do e-mail, como o SPF. Basicamente você coloca no SPF os IPs que podem mandar e-mail em seu nome, ou seja, são os dos servidores de e-mails da sua empresa. E como que ele funciona? O e-mail sai de uma máquina, ele vai no destino, o destino consulta o DNS, que lá tem uma tabela indicando quais são os IPs que podem mandar o e-mail de origem verdadeira, e ele verifica se está vindo esse servidor está constando nessa lista de IPs. Se não estiver, ele fala que não é autenticado, se estiver, ele autentica o SPF. Claro que tem mais alguns detalhes por trás, mas não vamos entrar nesse caso no momento. A parte do DKIM. DKIM basicamente é uma assinatura com criptografia, né, trabalha com par de chaves criptografia, pública e privada. Você manda uma das chaves dentro do e-mail e o outro fica no teu DNS. Quando o e-mail é recebido no destino, ele verifica e compara essas pares de chave. Bateu, o DKIM está ok. Se não bateu ou simplesmente o e-mail não tinha outra par de chave, por exemplo, ele já gera um erro a qual você pode indicar, o administrador, né, da solução pode indicar o que vai fazer com o e-mail, se vai bloquear, se vai pontuar, o que a pessoa decidir. O DMARC basicamente é o bom uso do SPF e DKIM. Ele faz a verificação se o DKIM e o SPF estão batendo certinho. Se estiverem correto, ambos, quer dizer que o DMARC está ok. Se um dos dois estiverem com algum problema, fora do padrão, uma coisa assim, você decide o que vai fazer. O mais importante não é, nesse caso do DMARC, o mais importante não é o bloqueio em si, e sim essa geração de relatórios para esses endereços, no caso RUA e RUF. Isso quer dizer o quê? No final do dia, o Google, por exemplo, ele manda um relatório de todos os e-mails que passaram por ele, que foram entregues para esse domínio aqui, por exemplo, independente se são verdadeiros ou falsos. Então ele manda um relatório para esses dois e-mails aqui indicados. Com esse relatório XML, a pessoa coleta esse relatório e consegue saber quem está mandando e-mail, fingindo ser muitas vezes o domínio dele. Com isso você consegue ter uma forma preventiva
de atuação, justamente ao contrário do que acontece até hoje, né? Que, por exemplo, um banco só descobre que alguém está passando um golpe em nome dele quando algum cliente já caiu no golpe. Então, de repente, o cliente foi zerado a conta do cliente, ele vai abrir uma reclamação junto ao banco, o banco descobre que tinha pessoas fazendo golpe em nome dele. Então, o que o DMARC faz? A grande sacada. Que ele consegue, com isso, com esses relatórios, você consegue preventivamente detectar quem está tentando mandar e-mail no nome do seu domínio. E outras proteções também que nós temos no meio Spectre, as novas proteções, são somente algumas, não são todas, então só vou citar algumas que estão presentes já nele. Verificação de domínios similares, ou seja, ele verifica a composição de possíveis domínios cadastrados, né, que estejam usando o teu domínio como nome. Por exemplo, vamos supor, lojas americanas, então alguém está usando um domínio chamado Americanas e tentando se passar lojas americanas. Então ele consegue verificar essas alterações, tanto com substituição de letras como por ausência ou presença de novas letras e composição delas, né? Proteção à lista de e-mails de confiança, isto é, você tem o teu diretor que usa e-mails próprios dele, por exemplo, um e-mail particular dele do Gmail, você pode cadastrar esse e-mail como de confiança e para todo outro qualquer e-mail particular que chegue até o teu sistema de e-mail, o teu e-mail inspector, o teu sistema de proteção de e-mail, ele verifica, não está no meu grupo de e-mails de confiança, então pontue, bloqueie e faça o que você definir. Detecção e proteção sobre novos domínios novos, isso quer dizer o quê? Você pode cadastrar novos domínios e indicar, o domínio com menos tempo de uso vai ser pontuado, né? Por exemplo, um domínio novo aqui adquirido em menos de 2 meses, eu quero que pontue. Detecção e proteção a free e-mails, ou seja, proteção, verificação se está vindo e-mail de propaganda ou de fraude, alguma coisa desse sentido, usando os Gmails da vida, né? O Hotmail, o Yahoo, alguma coisa desse tipo. Detecção de domínios originais diferentes dos domínios apresentados para o usuário final, então ele verifica se teve mascaramento do domínio, somente do domínio. Proteção e prevenção de invasão em e-mail interno por vírus, disparando spams. Por exemplo, controle de fluxo, né? Na saída você pode falar, esse controle de fluxo funciona tanto para a entrada como para a saída. Na saída você pode falar assim, a minha empresa manda no máximo 1000 e-mails por hora. De repente tem uma máquina infectada, ele começa a disparar 2000, 3000, ele enfilera esses e-mails e deixa tudo atrasado a tempo de você conseguir verificar qual máquina está infectada, derrubar, tirar todos os e-mails daquela fila, né, dos e-mails, e isolar aquela máquina e limpar ela. E Outbreak Filter é a parte do filtro de surto, ou seja, se der algum surto de ataque de vírus ou de repente um surto de ataque de dicionário, alguma coisa nesse sentido, ele isola aquele IP e trava aquela máquina. Caso precise de maiores informações, e agora vamos passar para a parte prática, na verdade, né? Então, no Main Spectre é possível se visualizar um e-mail, por exemplo, aqui pode verificar que esse domínio é diferente do que está apresentando aqui no cupom.org. Então, ele detectou aqui, domínios diferentes no cabeçalho, justamente para poder barrar esse tipo de ataque, caso você queira alguma ação sobre esse e-mail, por exemplo. Ele verifica já também se tem e-mail impostor, alguma coisa desse tipo aqui, já detectou também, né? É um possível fraude de e-mail, principalmente porque ele verificou que está diferente. Também é possível fazer as outras proteções, então você consegue fazer as proteções sobre os domínios usando falsificação de e-mail spoofing, né? Então você consegue verificar, detectar, né, esse tipo de ataque, os novos domínios que a gente tinha comentado e o cabeçalho diferentes, né? Ou seja, o cabeçalho que apresenta para o usuário final e o cabeçalho apresentado que sai no original do e-mail. Então é possível se fazer uma série de combinações de defesas contra a fraude de e-mails nessa versão do Main Spectre. Tem outras funcionalidades a mais aqui, não vou entrar para não tomar muito tempo da apresentação, mas caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, que nós vamos poder sanar todas as suas dúvidas por nossos telefones ou por e-mail. Tá ok? Muito obrigado.